Olá, observadores! Lindo dia a todos! E hoje eu quero começar deixando um provérbios, que é aquele assim: há caminhos que ao homem parecem caminhos de bem, mas o seu final são caminhos de morte. Então, vamos começar aqui a história da Letícia, né, gente? A Letícia, hoje, ela é uma jovem mulher de 30 anos. E é assim, a história da Letícia começou ali em Brasília. A Letícia, com apenas 13 anos de idade, conheceu lá uma turminha assim em volta da escola. Aquelas turminhas, né, gente, que sempre fica liberando a escola por ali assim. Então, Letícia começou uma amizade, começou a ter uma aproximação com esses tipos de pessoas. E Letícia foi gostando da companhia daquelas pessoas, foi se envolvendo, começou a faltar aula para poder ficar com essa turma do lado de fora da escola. E dali Letícia já saía para mais longe com essa turma. Foi começando a conhecer coisas que ela não deveria. E entorpecentes, né, gente? Vocês sabem, coisas ilícitas, coisas que fazem mal para a pessoa, né? Então, Letícia foi adquirindo vícios ali junto com aquela turma. E ela achava que aquilo era legal, que aquela turma era uma turma muito legal. Começou a faltar as aulas, saía de sua casa para ir para a escola, mas não entrava para a escola. Ficava nas imediações ou então até saía para mais longe com essa turma. E a escola avisou sua mãe que ela não estava chegando à aula, que ela não estava comparecendo nas aulas. Sua mãe foi, verificou, viu que era verdade, chamou ela, conversou. Mas não adiantou. Letícia disse que ia ir para as aulas, mas não ia. Algum dia ia, outro dia ia sair mais cedo, outro dia entrava atrasada na escola, porque estava envolvida com essa turma. E foi se envolvendo cada vez mais faltando escola, sua mãe sempre te dando conselhos, sempre pelejando, falando para ela que aquela turma não era uma turma boa, que aqueles amigos que ela tinha encontrado não eram amigos bons, que esse caminho que ela estava indo não era um caminho bom, mas Letícia não dava ouvidos à sua mãe e continuava envolvida com esse pessoal. E aí foi indo até que Letícia fez 14 anos. Letícia fez 14 anos, parou mesmo de estudar, a mãe fez matrícula, mas nem na escola ela foi mais, e sempre envolvida com este pessoal. E aí acontece que ela foi também cada vez mais se afastando de casa. Já começou a dormir fora de casa. E a mãe sempre perguntava, mas ela sempre inventava desculpas e foi sumindo cada vez mais de casa. E a mãe sempre preocupada, sempre procurando saber, mas não adiantava, porque tudo que a mãe falava com ela não resolvia nada. Ela sempre sumia mais. E a mãe já não sabia mais o que fazer. E assim foi Letícia, sumindo, né? Sempre indo para caminhos maus. E de vez em quando ela aparecia na casa da mãe dela, a mãe dela percebia que ela estava com roupas boas, usando roupas boas, o cabelo muito lindo, sempre bem arrumado, o cabelo, as unhas. E a mãe dela pensava: minha filha não trabalha para ter essas coisas e não sou eu que estou dando para ela. E perguntava para ela: minha filha, onde você está arranjando isso? Quem está te sustentando? Quem está te dando? E ela: mãe, eu estou fazendo uns trabalhos por aí e as pessoas que eu trabalho estão me dando, isso são presentes. E a mãe, sabendo que aquilo não era coisa provinda de lugares bons, de coisas boas, que a mãe pensou: minha filha é menor, que tipo de serviço que ela está prestando? E isso foram passando os dias. E sempre que ela aparecia em casa, era sempre muito bem arrumada, muito bem vestida, muito bem calçada. Às vezes chegava de carro na porta. E assim Letícia foi levando sua vida. Até que chegou aos 15 anos. Aos 15 anos de idade, ela ficou grávida. Aí teve o seu bebê, era um menininho homem. E na época do seu parto, ali que ela tinha que ficar de resguardo, ela ficou uns dias na casa da mãe, com o bebezinho, o neném. Mas só que logo ela nem terminou o resguardo direito, já começou a voltar para a rua. Sumia de casa. Sua mãe preocupada, pois queria que ela estivesse perto do bebê. A sua mãe pensou que por causa que ela teve este filhinho, às vezes ela poderia mudar de vida, mas não.
Letícia continuou sumindo, continuou com a vida dela lá de fora e pouco vinha ver o filho. E a mãe mesmo, a avó da criança, era que tomava conta, que estava criando o bebê. E com essa vida a Letícia foi. E ali chegou 16 anos, a Letícia já começou a ser piloto de fuga, gente. Piloto de fuga de gente aí que mexe com essas coisas ilícitas, né? Que vende esses produtos ilícitos aí. Letícia começou a viajar com esse povo, porque ela era menor de idade, né? Então eles ensinaram ela a dirigir, ela já pilotava moto, carro e andava aí para cima e para baixo com esse povo, entregando as coisas. Vai aqui, vai acolá, foge da polícia também. Letícia já estava esperta nesse negócio de fugir da polícia, foi muito bem ensinada e andando nessa vida e continuando. E aí essa vida foi passando, e Letícia sempre ali envolvida, o filho ela pouco via. Logo ela completou os 18 anos. Completou 18 anos, aí já ganhou também um silicone. Ela tinha muita vontade de colocar silicone no seio, né, gente? Ter aquele peitão mais farto, ficar uma mulherona mais bonita, né? Porque apesar dessa vida que ela levava, mas ela era vaidosa. Ela tinha uma certa vaidade. Então ali esse pessoal, já que ela prestava um serviço muito bem prestado para eles, não tinha medo, né, de ser a piloto de fuga, tudo dessa vida. Aí deram o silicone para ela, pagaram, ela pôs o silicone, ficou bonitona, ficou se sentindo lindona. E passou um tempinho, outra gravidez, dessa vez veio uma menininha. Aí ela foi para casa da mãe de novo, para casa da mãe, passar o resguardo lá. E começou a mesma vida, né? E terminou o resguardo igual da primeira vez. Deixou a bebezinha lá com a mãe, dessa vez era uma menininha. Deixou a bebezinha lá com a mãe de novo e vazou, foi seguir a vida dela, foi levar a mesma vida que ela levava. E aí fazendo as correrias, né? Que nem ela mesma falava. Fazendo as correrias aí da vida, desse mundo de ilusão, né? Que puseram na cabeça dela e ela foi acreditando e aquilo para ela era uma vida, aquilo para ela era uma beleza, esse mundo. Pois é, gente. E aí nessa daí, a vida passando, correria daqui e dali, a mãe já não falava mais nada. A mãe já tinha entregado, assim, vamos dizer, para Deus, né? E a Letícia aí nessa vida e tudo. Quando der fé, outra gravidez. E lá vem outro filho, terceiro filho já da Letícia. Nisso ela já estava com 26 anos. Nessa vida e outra gravidez. E aí foi para casa da mãe passar o resguardo, só que dessa vez a mãe falou: minha filha, eu não vou ficar com esse filho. Já 3 filhos eu não posso ficar, já chega esses 2 que eu estou criando. E aí Letícia mexe para aqui, mexe para ali, foi na mãe lá do pai, da criança, que era outra vozinha, né? Foi daqui, foi dali, conversou com o pai e falou: minha mãe não pode mais ficar, não quer mais ficar. O que nós faz? Arrumaram um jeito. Quem ficou foi a outra vozinha, a mãe do pai lá. Ficou lá com essa criança. E Letícia na vida dela, levando a vida dela, gente. Quando foi um dia, ela já estava ali, já beirando seus 29 anos. Ela correndo da polícia, na fuga. Esse dia, ela estava numa moto e uma pessoa na garupa dela. E ela correndo da polícia, na correria. A polícia no encalce, a polícia já tinha estudado muito, já estava querendo pegar ela e essa turma, né? Então, a polícia ficou sabendo. De certo, alguém avisa, não sei nem como é que foi. A polícia ficou sabendo que ali ia passar em certo lugar, uma avenida muito movimentada. E aí estão no encalce da Letícia, e a Letícia com uma pessoa desse grupo dela na garupa. E aí ela tentou vazar um sinal vermelho, vazou o sinal vermelho, só que nisso o sinal já tinha abrido para o outro lado. Como ela invadiu o sinal, alguém veio, um carro veio e pegou ela, pegou a moto. A moto deu aquela rodopiada, a pessoa que estava na garupa caiu longe, o capacete voou, a pessoa saiu batendo a cabeça. E ela também saiu batendo assim para frente, para um outro lado. A pessoa, o garupeiro voou para um lado e ela voou tipo para frente, assim, muitos metros para frente, aonde estava tendo uma obra e estava cheio de manilhas para lá. E ela saiu batendo o corpo naquelas manilhas. Batendo o corpo para lá, só que o capacete ficou preso na cabeça dela. E aí ela foi socorrida. Já chamaram, todo mundo ali viu, porque o acidente foi bem na rua. Já chamaram o SAMU, socorreram, levaram eles para o hospital.
Só que o rapaz, o que estava na garupa, não sobreviveu. Esse faleceu mesmo porque o capacete dele voou e a cabeça dele saiu batendo. Esse já faleceu quase de imediato. E a Letícia sobreviveu. Sobreviveu, foi levada para uma UTI às pressas, urgente, e ali ela ficou internada por vários dias. Só que aconteceu coisas bem graves com ela, coisas bem trágicas. A Letícia perdeu o braço esquerdo, gente. Nessa que ela saiu batendo lá nessas manilhas, foi o lado esquerdo dela todinho batendo nessas manilhas lá, até onde ela parou, o corpo dela parou e o braço dela esquerdo foi praticamente decepado, ficou pendurado mesmo só pela pele. E não teve jeito, como os médicos reimplantarem, fazer como que fala? Uma cirurgia ali para aquele braço continuar no local. Não teve jeito, tiveram que amputar. Tiraram o braço dela, não teve como mesmo, o braço dela ficou pendurado só pela pele. Então, ela perdeu o braço esquerdo, gente, ali naquele acidente. E outras coisas mais, muita sequela, o silicone dela também, desse lado esquerdo, foi totalmente, diz que despedaçado, sei lá, moído, danificado dentro do corpo dela, não poderia mais ficar. Tiveram que tirar para não dar infecção, o do lado esquerdo. O rosto dela também do lado esquerdo, todo picotado, todo cheio de cicatriz, os dentes se quebraram quase todos. E Letícia ficou ali naquele hospital, tendo que passar por muitos procedimentos, até que deu 2 meses ela ali, ela recebeu alta. Foi para a enfermaria, ficou uns dias e logo saiu. E foi para a casa da mãe, gente. Só que aí quando ela chegou lá, que ela teve coragem de se olhar no espelho, porque no hospital não tinha espelho, né? Ninguém mostrava espelho para ela. Ela não tinha se visto assim ainda no espelho para ver como ela estava. Ela já sabia, ela já tinha percebido que ela estava sem um braço, já tinha perdido o silicone de um lado e ela já sabia que deveria não estar assim muito bonita, né? Igual ela era, muito perfeita igual ela era. Então, gente, chegou lá na casa da mãe dela, ela teve coragem, se olhou no espelho e ela viu a situação dela, né? No primeiro momento ela não se desesperou muito não, foi ficando na casa da mãe dela, em repouso ali. Aí o outro lado do silicone, que era o lado direito que ainda estava, foi infeccionando também, foi dando problema, infeccionando. Tiveram que voltar ela para o hospital, ela voltou, chegou lá, teve que ser retirado, porque também não tinha nem como, né, gente? Se ela ficasse só com um lado de silicone, a coitada ia ficar aleijada, né? Um lado de peito e o outro não. Então, arrancaram, tiraram o silicone do outro lado também, direito, que ainda tinha ficado, né? Tirou, ela passou os dias de repouso dela, voltou para casa da mãe dela. Ficou lá e foi levando sua vida, né? Levando a vida, mas com isso Letícia foi só se entristecendo. Acabou aquela alegria dela, acabou aquela euforia, aquela animação que ela tinha. Acabou na vida de Letícia. Nem os filhinhos dela que estavam ali, ela não tinha mais alegria com aqueles filhos. Letícia foi ficando muito triste. E de vez em quando Letícia ainda fugia da casa da mãe dela para ir para a rua, procurar as porcarias, os entorpecentes, as coisas que ela costumava usar na vida, né, gente? Então, aí batia aquela depressão, aquela tristeza por ela estar naquela situação. Aí ela ainda saía para a rua, às vezes começou até a posar para a rua usando essas porcarias. E a mãe dela pelejando para socorrer, pelejando para ajudar. A mãe dela era de uma igreja, pediu os irmãos para ajudar e todo mundo ajudando em oração e tudo, mas estava difícil. Aí a mãe dela resolveu mandar a Letícia para outro estado, que é o estado aqui onde eu moro, e essa história me foi contada pela avó da Letícia num dia que nós encontramos. Eu estava numa clínica dentária para poder tirar um raio-x dos meus dentes. Eu tinha 2 dentes para fazer canal, fui lá tirar o raio-x e nesse dia estava a avó da Letícia e a Letícia. Foi a primeira vez que eu vi elas duas e a avó dela me contou toda essa história e ela estava ali também para poder tirar os raios-x dos dentes dela todinho quebrado. Era praticamente todo, gente, praticamente a boca inteira da Letícia. Ela estava ali aguardando para tirar aquele raio-x porque para a avó dela levar para o SUS para ver se conseguia um tratamento no SUS, um tratamento dentário, para ver se arrumava aqueles dentes pelo SUS, porque a avó dela não tinha condição de pagar e ela muito menos, né, gente? Aí então a igreja da avó dela fez vaquinha com a igreja da mãe dela lá em Brasília, que ela é de lá, reuniram o dinheiro para poder tirar esse raio-x
para poder levar para o SUS para conseguir o tratamento. Então foi ali que eu conheci elas e a avó dela me contou toda essa história. Vi a Letícia pela primeira vez, estava ali sentada assim num canto muito quieta, magrinha, assim muito magrinha, muito abatida. Eu vi que era uma pessoa depressiva, ela mal levantava a cabeça para olhar para a gente. A avó dela me contando a história, de vez em quando ela só dava uma olhada assim, não, aquela pessoa assim que parecia que estava inerte, estava longe do mundo, não prestava atenção em nada, parecia que estava voando, pensamento muito longe, não sei nem se pensava. Então, gente, eu vi assim, a situação dela, como que era triste, e a avó dela me mostrando as fotografias dela no Facebook que ela tinha, que a avó dela tinha um celularzinho lá e me mostrando como a Letícia era bonita, gente, antes disso. Mesmo nessa vida das drogas, das porcariadas aí, né, que ela andava usando, junto com essa turma, mas ela era muito bonita, muito vaidosa, um cabelo lindo, um corpo lindo, gente. E a gente vendo aquela moça agora, como ela estava, a situação dela, a avó dela disse que a vida dela agora era na depressão, era uma tristeza danada, porque ela não aceitava ter perdido aquele braço, ela não aceitava estar naquela situação ali. E a avó dela pelejando com ela, vendo se levava ela para a igreja, vendo se ela encontrava assim, um caminho, um novo prazer de viver, porque a vida dela da agora para frente era essa, né, gente? Sem um braço, estava toda magrinha, toda acabada mesmo. A face dela, principalmente do lado esquerdo, toda marcada, toda cheia de cicatriz, e na boca dela, praticamente, pelo que eu percebi, não tinha um dente que prestava, gente. Então, gente, essa história da Letícia me deixou muito comovida. E assim, o que eu fiquei pensando, gente, a gente precisa orar muito, né, pelas crianças do nosso país, pelas crianças da nossa família, pelos adolescentes, né, gente, para não entrar nessa vida, porque essa vida é uma vida perigosa, é uma vida enganosa, uma vida de engano, uma vida que aos olhos dos adolescentes é uma vida linda, porque parece que eles vêem muita liberdade nessa vida, coisa que eles pensam que não tem na casa deles, que a escola também é uma prisão, a igreja é uma prisão, tudo é uma prisão, tudo são só obrigações e disciplina. Aí eles encontram certas pessoas assim e eles entram por essa porta larga, né? Por esse caminho livre, caminho de liberdade, mas que no final, como diz lá em Provérbio, vai levar à morte. Então, gente, vamos orar, vamos interceder a Deus, né? Fazer nossas preces, nossas súplicas em favor das crianças, em favor dos adolescentes, porque se as crianças já recebem orações, já recebem pedidos a Deus, já vão crescendo uns adolescentes mais seguros, né? Uns adolescentes mais que já sabem dizer não para as coisas que eles sabem que não presta, uns adolescentes mais esforçados por andar no caminho do bem. Então, gente, é isso que eu quero deixar para vocês, que essa história da Letícia sirva para nos abrir nossos olhos, para a gente conversar mais com os adolescentes, para a gente dar atenção, para a gente talvez até aconselhar, mesmo que não seja da nossa família, talvez na família de alguém já não tem mais adolescente, já não tem mais criança, mas outras crianças que a gente venha estar dando atenção, né, gente? Que a gente venha estar dando um conselho bom, um exemplo bom, né? Para que não venham entrar nessa vida de ilusão, igual a Letícia, que teve que se espedaçar toda, né? Hoje em dia é uma pessoa mutilada, anda muito triste da vida por causa do caminho de ilusão que ela escolheu, né? Então que fica essa história, que sirva de lição para nós, para a gente pensar, talvez quem tem um adolescente, né? Mostrar essa história para ver que essa vida não tem nada de bonito, é um caminho enganoso, é um caminho sem volta, a pessoa vai, dificilmente ela volta. E aí o que acontece é isso, quando não morre, às vezes fica mutilado, às vezes fica nessa vida difícil, igual ficou a Letícia, né? Com esses 3 filhos e não pode criar nenhum porque não está dando conta nem dela mesma. Então, gente, aqui eu quero agradecer, quero pedir a vocês que se vocês gostarem do vídeo, se serviu de alguma coisa para a vida de vocês, se foi útil para vocês, que vocês deixem seu like, que vocês comentem, compartilhem, se inscrevam no canal. E obrigado, gente. Fiquem todos com Deus, todos na paz.